bom dia! Eu tava aqui rindo, minha gente, como sempre estamos, né? Aqui no nosso canal Educação. Como é que tá essa sexta-feira chuvosa aí, hein? Porque aqui o negócio tá sério. Olhe que para levantar hoje neste Piauí foi difícil, porque tá tudo nublado. Aqui está chovendo, aí está chovendo. Então, olha, é o seguinte, meus amores, nesse climinha gostoso, ainda bem que sextou hoje, né? Daqui a pouquinho é folga, depois do almoço aquele cochilo, sem ficar com o pescoço regrudado de suor. Eita, mas é bom o nosso sonho piauiense de frio. Que o povo diz assim, você no Piauí não conhece frio? Não, não conhecemos mesmo, meu amor, porque deve estar o quê? 25 graus, 23 graus, e a gente está aqui já querendo se agasalhar, tá bom? É assim que nós somos, né não, Arsênio? Bom dia, meus amores. Deixa eu ver, Flavilto, quem é que está com a gente aqui no nosso chat, nas nossas, né? No nosso IPTV, nos polos aí, distribuídos em todo o nosso Piauizão. Olha aí, estamos com 26 graus Celsius em Teresina. Meu amigo, isso aqui, 26 graus Celsius em Teresina, é o auge do frio, moço. Estamos quase aqui morrendo, gente, de frio por conta da friagem. Coisa nenhuma. Então, vamos lá. Olha só, estamos aqui com Pimenteiras do Piauí. Bem-vindos, meus amores. Bom dia. Como é que vocês estão aí em Pimenteiras? Está friozinho também? A máxima de hoje é 27 graus, então pode preparar o lençol, pode preparar aquele chocolatinho quente mais tarde, porque mais tarde é o fundo de uma rede que aguarda a gente, né não, Flavilto? Liberou aqui do trabalho, liberou da escola, a gente vai curtir o nosso clima. O nosso clima não, o nosso tempo. Nosso clima não é frio, nosso tempo está frio. Olha só, minha gente, a gente vai aqui bater papo agora. Sabe sobre o quê? A gente vai conversar sobre evolução. Porém, a gente vai afunilar por um processo interessante chamado de especiação. Tá certo? Esse processo de especiação é o processo que fazem surgir as novas espécies, tá? Foi o processo de especiação que fez com que houvesse essa diversidade toda que nós temos no planeta hoje. Porque o primeiro ser vivo que surgiu, ele era uma única célula, ele era um ser unicelular, procarionte, que vivia num ambiente aquático. Ele surgiu lá naquele oceano primitivo do nosso planeta Terra. Desse único ser vivo, dessa única célula para cá, já apareceu muita coisa, moço. Já apareceu até dinossauro. Apareceram outras espécies, né? Então, apareceram as plantas, os animais, os outros micro-organismos, né? Que, inclusive, ainda tem até alguns que são unicelulares. Ainda tem ser vivo procarionte na Terra, professora? E sim, tem. São as bactérias, né? E aí, eles foram se diferenciando, né? Essa reprodução deles fez com que houvessem processos de diferenciação, mutações, e aí foram se transformando com o passar do tempo, né? Então, a nossa aula de hoje é uma aula de evolução, sim, a gente vai retomar esse conteúdo de evolução, por quê? Porque nós já entendemos as bases da evolução, a gente já entendeu as diferentes teorias evolutivas, a gente já entendeu que existem pessoas, grupos, né, que acreditam que a evolução ela não acontece, né? E isso tudo é ok para a gente, tudo bem, mas cientificamente falando, nós temos evidências da evolução a partir da transformação das espécies. Então, com o passar do tempo, as espécies vão se transformando. E, às vezes, essas transformações são tão profundas que acontece o surgimento de novas espécies. Tá certo? Então, é isso o nosso conteúdo de hoje. A gente vai trabalhar aqui, né? Agora com o auxílio dos nossos slides. Vem comigo, olha só. A gente vai trabalhar um conteúdo de evolução, porém, a gente vai afunilar para a compreensão de raças e de espécies, né? Essa temática, a gente, inclusive, já vinha trazendo
né? Dentro de um contexto de ética, para quem estava aqui antes conosco, né, galera de Pimenteiras, Alisson está aí assistindo pelo IP também, bem-vindo, bom dia, né? Todo mundo que está nos assistindo aqui pelo YouTube, bom dia. Ô Flávio, eu estou sem o chat do YouTube, por favor, porque tem a aba aqui aberta. Obrigada. O Arsênio que está me dando bom dia, meu lindo, tudo bom? Então, a gente compreendeu um entendimento ético a partir do estudo das espécies, não, mas da raça humana, né? Da espécie humana a partir das raças. Então, na aula passada, antes desse último feriado, a gente estava conversando sobre eugenia, né? De como que a ciência, às vezes, é utilizada para massacrar o povo, como foi feito nos estudos eugenistas, né? Então, isso foi utilizado de forma muito negativa, a gente ainda tem resquício disso na nossa sociedade, e agora a gente vai trazer um pouco mais para os fenômenos biológicos mesmo, compreendendo o surgimento das raças e das espécies, tá bom? Quem está chegando agora, estamos na aula de biologia comigo, professora Amanda. Hoje, 4 de novembro. Olha aí, galera, novembro é meu mês. E eu já estou espalhando para todo mundo que novembro é o mês. É do Flávio também. Ei, Flávio, que dia é teu aniversário? Vem cá, me conta aqui. Volta aqui, volta aqui. Eu sou do dia 10 de novembro. Então, por favor, preparem meus parabéns para o dia 10. Que dia 10 de novembro é meu aniversário. Dia que... Dia 7 de novembro é o dia do aniversário do Flávio. Então, a gente vai comemorar aqui no nosso canal na quarta, que é dia 6. Então, olha só. Nossa aula de hoje vamos trabalhar com evolução, raças e espécies. E o nosso objetivo aqui é justamente a gente compreender e utilizar, né, os conceitos de evolução da biologia molecular e da genética para a gente argumentar sobre a variabilidade, principalmente da espécie humana. Tá certo? Dando uma esticada aí também, a gente vai voltar a falar de eugenia em outros momentos, né? Mas agora a gente precisa ter uma compreensão mais geral, mais conceitual de raça, espécies e os processos de especiação, tá bom? Então, a gente vai ter a exposição de conteúdos e a resolução de atividades. Então, vamos começar aqui vendo, né? Relembrando que a evolução ela vem a partir da teoria de Lamarck, o lamarckismo, que tinha como princípio básico, vocês lembram da teoria de Lamarck? Que era a lei do uso e do desuso, né? Da transmissão dos caracteres adquiridos. Olha, a Arsênio é teu aniversário dia 7 também, é? Porque o do Flavilton é dia 7 de novembro, o meu é dia 10 de novembro, menina. Estaremos aqui no canal comemorando também. Então, olha só. Essa evolução lamarquista, ela historicamente, né, cientificamente, foi rebatida pela evolução compreendida por Darwin, por Wallace. Então, o Darwin, ele propôs, né, a teoria da evolução a partir de um outro entendimento, que era a seleção natural. Então, eles trabalhavam, né, com a transformação das espécies, né, as mudanças que podiam acontecer com as espécies, mas pegavam ainda, né, que, para Darwin, essas espécies elas se modificavam, elas permaneciam no meio somente se elas tivessem adaptações para tolerar essa presença delas no meio. Certo? Então, essas adaptações vão garantir que essas espécies sobrevivam num determinado meio e, assim, se ela sobrevive, ela se reproduz, ela se perpetua. Tá certo? E aí, pessoal, Darwin, ele não conseguia explicar o porquê que alguns tinham adaptação e outros não, mesmo sendo da mesma espécie. Então, ele tinha algumas lacunas na teoria de Darwin, né? Então, darwinismo é uma teoria principal da evolução, mas ela não é tudo. Hoje, a gente traz o neodarwinismo, é chamado assim, ó, de novo, né? Neodarwinismo.
esse neodarwinismo, ele vem, né, considerando a teoria moderna ou sintética da evolução, né? Estão esses 3 nomes para indicar a nova teoria da evolução, a mais recente, a que trouxe mais respostas para a gente. Ok, Arsênio? Ok, galera que está nos assistindo aí pelos polos, está tudo certo? Tá? Então, o que é o neodarwinismo? A teoria moderna da evolução ou a teoria sintética da evolução? É a compreensão evolutiva com o auxílio de outras ferramentas que só apareceram depois, como a genética, a biologia molecular. Tá certo? Vamos para os slides aqui, olha só. Darwin não conhecia plenamente os mecanismos biológicos responsáveis pela diversidade biológica. Isso levou a críticas que, na ocasião, ele não pôde responder de forma satisfatória. Tipo assim, se perguntasse, Darwin, meu irmão, como é que é isso? Tu não sabe, não? Por que é, então, que tem uns que são adaptados e outros não? Por que alguns indivíduos das espécies morrem? Mesmo sendo da mesma espécie, e outros ficam? Ele não sabia explicar. Porque, para explicar isso, era preciso se conhecer genética. E Mendel não tinha nem nascido ainda. Já pensou? Anos e anos depois foi que Mendel entendeu os fatores de hereditariedade. Não sabia nem o que era gene Mendel, mas ele descobriu que alguma coisa passava de uma geração para outra. Anos e anos depois de Mendel, foi que foram se entender os genes, o material genético, as mutações. E são as mutações, né? Muito do que justifica a evolução. Darwin não sonhava nem com mutação, gente. Ele nasceu, viveu, estudou muito antes da compreensão disso. Então, ele não sabia direito, né? Não sabia responder algumas críticas, alguns questionamentos, porque não dava, não tinha tecnologia, não tinha, a ciência ainda não tinha chegado lá. Tá? Então, com o surgimento da genética, foi que a gente pôde ampliar o conhecimento dos processos evolutivos. Então, isso se deu entre 1930 e 1940, ou seja, um dia desses, né? Quando a gente fala de ciências, isso aí está recente. É uma das ciências recentes, tá? Já tem bastante tempo que está sendo estudada, a cada ano se evolui mais ainda as compreensões, mas é considerado recente, né? Então, a teoria sintética da evolução. O neodarwinismo, né? O neodarwinismo ou a teoria moderna da evolução se baseia nesses 3 fatores aqui. Mutação gênica, né? As mudanças que ocorrem nos genes. Geralmente, a mutação ela é muito nociva, né? Ela pode levar até a morte, que é o que ela faz na maioria das vezes. Mas existem vezes, né? Existem casos que essa mudança no DNA, essa mutação, ela vai trazer um benefício, vai trazer uma nova característica, vai trazer uma mudança no indivíduo que, se ela aconteceu no DNA e deu uma característica, ele vai passar para a sua prole. E aí você surge um novo indivíduo, um novo grupo de indivíduos, seus descendentes dali, né? A recombinação, que a gente vai estudar também, que inclusive é o que garante, né, que hajam seres diferentes no mundo. E a seleção natural, que essa aqui é o que vem de Darwin. Seleção natural, Darwin já manjava. Mas tudo isso aqui, ó, mutação e recombinação, isso aqui é novo. Isso aqui é novidade para a teoria da evolução. Por isso que ela agora se chama de teoria moderna da evolução, teoria sintética da evolução ou novo darwinismo de Darwin. Porque amplia o entendimento, né? Amplia a compreensão da seleção natural. Agora dá para a gente saber. Então, são esses 2 fatores, a mutação e a recombinação, que vão trazer algo fundamental para a nossa compreensão de especiação, de espécies, né, de raças, que é a variabilidade genética. Ok, gente? Está tudo ok até agora? Alencar Arsênio, você que está nos assistindo, e todo mundo que está aqui pelo chat do YouTube. Compreendido? Tudo certo? Tá tudo ok? Então, olha só.
Tudo certo aí até agora? Respondam, por favor, para eu poder seguir. Aqui tem coisa ainda para a gente ver, hein? Para a gente depois estudar a evolução humana. Tá certo? Então, a teoria moderna ou sintética da evolução, né? Ela vai se basear nesses 3 fatores que a gente já viu: mutação gênica, recombinação, como as chaves da variabilidade genética. O que quer dizer essa variabilidade genética? Alguém sabe me responder? O que é variabilidade genética? O que é? A gente já falou disso. O que é variabilidade genética? Eu vou dar 3 minutos para vocês pesquisarem. Valendo! Muito bem, meus amores. Então, olha só. Cadê, minha gente, o que é a variabilidade genética? A variabilidade genética, que eu perguntei, que eu pedi que vocês respondessem para mim o que é, ela é o que garante. É um fenômeno, um processo. Na verdade, não é um processo, não. Ele é o resultado. Vamos botar assim, para melhorar a compreensão. Resultado da permuta ou crossing over. Esse crossing over, ele vai acontecer lá na meiose, que é a questão da produção das células reprodutivas sexuadas, né? Só acontece na reprodução sexuada. Que vai fazer o quê? Garantir a
diversidade nas espécies, dentro das espécies. Ok, professor, e o que é que isso quer dizer na prática? Quer dizer que todos nós aqui conversando, assistindo aula, nosso diretor de imagem, nosso professor auxiliar assistente está aí também, todos nós, vocês, somos seres humanos. Ou seja, todos somos Homo sapiens. Todos somos da mesma espécie. Mas nem de longe a gente se parece, como diz a história, né? A gente não se parece fisicamente, emocionalmente. Somos indivíduos únicos, não é verdade? A gente estava ali na outra sala falando, engraçado, que a gente falou de coisas parecidas, né? Ali no terceiro ano, agora há pouco. Que justamente, pessoal, a gente estava falando, o Fernando, que é nosso diretor de imagem lá do terceiro ano, ele falou assim, e o que é que justifica ter gente que não se conhece no planeta e ser tão parecida? Aí ele botou o exemplo de 2 atores, né? Um é brasileiro e o outro era o Tom Hanks. Tem um ator brasileiro que é a cara do Tom Hanks. E eles nunca tiveram nem contato, eu acho. Talvez já tenham tido contato por conta, né, das brincadeiras e dos memes. Mas eles se parecem muito. Mas isso é uma exceção, porque, no geral, nós somos muito diferentes, não é verdade? Isso acontece por conta da permuta. Lá, quando é feito o gameta, o espermatozoide, o óvulo, há uma mistura de DNA que faz com que nós sejamos parecidos com os nossos pais, mais com o pai ou mais com a mãe, mas que mesmo que a gente seja parecido, a gente não é igual. Nós não somos clones deles. Não é verdade? A gente não tem um material genético igualzinho como os dos nossos pais. Tá certo? Então, a meiose, que é o processo de produção de gametas, a divisão celular que produz gametas, em um momento da meiose acontece esse crossing over, né? Essa mistura de genes, que é uma mistura aleatória, galera. Eu pego 50% dos genes do meu pai, 50% dos genes da minha mãe, metade e metade. Só que na hora que vou virar o óvulo ou o espermatozoide, que vai ser eu mesma, né, vai ter uma mistura lá nessas células gaméticas, dentro do genoma da minha mãe e dentro do meu pai, que quando junta para formar eu, moço, eu não saio idêntica a nenhum dos dois. Eu saio parecida, mas eu não saio como uma fiel cópia, né? Então, isso acontece e resulta na variabilidade genética, que é eu ser humana, mas eu não sou igual aos outros humanos. É eu ter um gato, mas ele não é igual aos outros gatos. Não é 100% igual aos outros gatos? É eu ter um cachorro e ele ser diferente dos outros cachorros, né? Então, dentro de uma espécie, são as variações que acontecem. O que é que faz com que hajam essas variações? Tudo isso aqui que eu escrevi para vocês no slide, tá certo? Então, o que é que vai ser essa mutação gênica? Vai ser uma alteração que acontece nas células que podem ser somáticas, que são as células que estão no nosso corpo sem a função de reprodução, as células da pele, do tecido conjuntivo, as células ósseas, né? Todas essas células, elas são somáticas, elas não têm função de reproduzir. Mas elas também podem acontecer em células germinativas, ou seja, elas podem acontecer nas células, né? Que são reprodutivas. E é aqui onde eu quero mostrar para vocês. Olha só esse esqueminha aqui. Eu tenho 2 situações, né? Mutações que acontecem na linhagem de células do tecido somático, tá? Esse tecido somático é o tecido que forma as células que não têm função reprodutiva, tá? Então, esse tecido somático, vamos passar a fazer primeiro esse percurso aqui de cima, né? As mutações que acontecem no tecido somático, elas ocorrem nas células não reprodutivas. Então, eu tenho a produção das células mutantes. Ô, Flavilton, me ajuda, por favor, com esse zoom, que ele travou. Eu queria dar o zoom, mas eu queria movimentar para ele ficar o quadrinho cheio. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Pronto. Elas vão acontecer, né, nas células não reprodutivas e por mitose, que é o processo de divisão celular dessas células não reprodutivas, elas vão ser passadas para outras células, né?
por mitose. Então, essas outras células vão ser meio que clonadas e vai ter o gene mutante. Então, eu vou ter nesse organismo, nesse indivíduo, essa última figurinha da parte de cima, né, do lado direito. Tem uma manchinha vermelha e isso aqui vai ser uma população de células mutantes. Essas células, elas não vão ser necessariamente passadas para as linhagens, né, futuras, para os descendentes. Não necessariamente. E eu tenho aqui, pode tirar o zoom, por favor, Flavilton? Eu tenho aqui, eu vou pegar de novo e a gente vai ver agora as mutações que acontecem nos tecidos de linhagem germinativa, que são as mutações que acontecem nas células que fazem ou o espermatozoide ou o óvulo, tá certo? Quando isso acontece de forma diferente. Na mitose, eu levo a mutação e formo uma população de células mutantes. Na meiose, que é e também na reprodução sexuada, que é a mistura de DNA, né? Isso permite que essas mutações germinativas sejam passadas para aproximadamente metade dos membros da geração seguinte. Então, eu vou ter indivíduos com todas as células que têm a mutação, né? Que vão ter mutação em todas as suas células. Então, se eu trago uma nova característica, a prole vem com essas características que acontecem a partir dessa mutação, tá? Então, acontecendo a mutação, pode tirar, Flavilton, por favor. Quando acontece a mutação, dependendo do lugar que ela ocorre, né, eu posso ter diferentes efeitos, tá bom? Se for num tecido somático que não é reprodutivo, eu tenho uma mutação somática, a mitose faz com que essas células mutantes se dividam, façam cópias de si mesmas, então elas são passadas, né? Essa mutação é passada e cria-se uma população no indivíduo de células mutantes. Agora, quando eu tenho uma mutação, uma diferença no DNA acontecendo nos óvulos, no espermatozoide, essa mutação, quando eu tenho uma reprodução, ou seja, esse óvulo que tem uma mutação se juntou com um espermatozoide normal. Então, eu vou ter que a prole, pelo menos a metade dos indivíduos, vai ter indivíduos diferentes, com todas as células que levam a mutação. Por quê? Porque aqui é na linhagem reprodutiva. Então, eu vou ter indivíduos totalmente diferentes aqui, né? Vai ter mutação em todas as suas células, tá? E também vão ter indivíduos sem mutação, porque quando é germinativo, uma parte vai com, outra parte vai sem, tá? E quando eu falo de seleção natural, tá certo? Todo mundo entendeu como a mutação pode fazer surgir indivíduos com novas características? Todo mundo compreendeu isso? Hein? E aí agora eu falo de seleção natural. Então, essa seleção natural, ela vai ter o seguinte, a partir da variabilidade genética, eu vou ter indivíduos adaptados e na mesma espécie ou na mesma população, indivíduos não adaptados. Eu posso ter indivíduos que não tenham um gene que permita que ele se adapte a uma determinada situação, tá certo? Então, essa seleção natural, ela vai funcionar como esse funil aqui, ó. Ela é o funil. Então, Darwin já dizia, ó, eu tenho indivíduo de todo jeito na natureza. Só que no ambiente, eu vou ter situações que vão selecionar apenas os indivíduos que têm adaptações para suportar essas situações. Então, a variabilidade genética é a existência de indivíduos com características diferentes. Indivíduos com características diferentes. Tem indivíduos da mesma espécie com características diferentes, com genomas diferentes, né? Então, a variabilidade vai ser a presença de diferentes indivíduos, deixa eu apagar aqui para não ficar tanta informação, né? Vai ser a presença de diferentes indivíduos com características distintas, mesmo sendo na mesma espécie. O que é o funil? A seleção natural. Ou seja, o meio
O meio vai ser o funil, o gargalo. Então, vai passar pelo funil apenas os que têm condição de passar. Quem tem adaptação. Então, quem tem as adaptações são os seres selecionados. Portanto, são eles que vão se reproduzir e gerar esses indivíduos descendentes deles com essas características já adaptadas, né? Então, sobre as novas combinações gênicas, atua a seleção natural. Então, em cima da mutação gênica, eu ainda tenho que passar pela seleção natural. Então, é como eu disse para vocês, geralmente, essas mutações, elas não são benéficas. Tá? Pode cortar para mim, Flavilton. Então, essas mutações, geralmente, elas não são benéficas. Elas não trazem um benefício para o indivíduo. Mutação pode provocar doença, pode provocar a morte, pode provocar um tipo de inviabilidade, né? Dentro do funcionamento do organismo do indivíduo. Não produz determinada substância no corpo. Então, isso aí vai ter que fazer com que ele faça tratamentos. Ou a mutação, ela era tão severa que inviabilizou o indivíduo. Ele não consegue se desenvolver. Então, gera um aborto espontâneo, né? Do feto com essa mutação. Então, isso pode acontecer, né? Geralmente, as mutações, elas trazem problemas. Elas não são, né, mutações que vão trazer benefícios. Na nossa vida, né, atualmente, esse excesso de mutações, ela vai estar ligada ao surgimento de câncer, né, e de outras doenças, tá certo? De tumores. Então, isso tudo vem a partir de mutações, de mudanças no nosso material genético. Agora, galera, raríssimas vezes acontece dessa mutação trazer uma característica diferente. Não uma doença, não um problema, mas um plus, algo a mais, uma edição 2.0 aí da professora Amanda, por exemplo, né? Então, se eu surjo com uma nova característica, por exemplo, se já pensou, se no meu genoma surge uma mutação que me dê resistência à radiação ultravioleta, rapaz, eu vou me embora. Por quê? Com as mudanças climáticas, com a mudança do meio, com a destruição da camada de ozônio, a gente tem o desenvolvimento de câncer de pele, a gente tem outras doenças que têm relação com isso. Então, se eu tenho um gene que me deixou resistente à luz ultravioleta, cara, minha prole vai ter isso. E daqui a pouco só nós vamos sobreviver, porque a radiação vai ser pesada, por conta da destruição da camada de ozônio. Estão entendendo? Então, raríssimo. Eu estou falando de um exemplo que era meu sonho, mas isso é muito raro de acontecer. E aconteceu várias vezes. E foi justamente isso que deu origem à nossa diversidade. Isso demorou milhares, milhões de anos para diferenciar o primeiro ser vivo que surgiu no planeta em tudo isso que a gente conhece hoje. Bicho, planta, micro-organismo, né? Gente, borboleta, sapo, passarinho, planta. Meu Deus do céu, quantos tipos de plantas não tem que a gente conhece? Tem umas que a gente come. Quantos tipos de bichos tem uns que a gente conhece? Tem uns que a gente até come, não é? Fora a gente. Então, tudo isso se deu por conta desses 3 eventos aqui, ó. A mutação, a recombinação e a seleção natural, que era o único evento que Darwin já conhecia. Mutação e recombinação veio depois. Por que é importante a gente compreender isso? Porque a gente vai entender os fatores que levam ao surgimento de novas espécies ou raças, né? Então, é importante que a gente entenda quais os fatores, os fenômenos que levam ao surgimento de diferenças dos indivíduos. Não basta eu ter uma mutação e sair, opa, beleza, já tenho uma mutação, agora ninguém me segura. Que nada, se essa mutação não faz o indivíduo se garantir no meio onde ele vive, a seleção natural atua e elimina. Essas bolotinhas grandes aqui, ó, eles podiam ser o bichão mesmo, mas ela atuou selecionando apenas os menores. Né? Isso aconteceu, por exemplo, na nossa fauna aqui do estado do Piauí, há milhões de anos atrás, milhares de anos atrás, a gente tinha exemplares da nossa megafauna, né? Tinha a preguiça gigante, né? Outros seres vivos que eram gigantescos, enormes, né? Então, esses seres vivos foram extintos.
Eventos climáticos, né, foram modelando quem que se garantia no meio. Então, dessa megafauna que tinha uma preguiça gigante, hoje a gente tem 3 espécies de preguiça, e as 3 são... A maior, a preguiça real, ela não dá... Eu acho que ela é a metade da minha altura, assim, a maior que tem. Então, tinham preguiças que eram de 3, 4, 5 metros ou muito mais, as preguiças gigantes, né? E hoje, algumas espécies que são descendentes sobreviveram no tamanho reduzido, né? A versão hatch, a versão reduzida dos bichos, né? Só os menores vão sobreviver, professora? Pois eu vou dizer para minha esposa, olha aí, o Flávio caçando conversa com a esposa dele e com toda a categoria das pessoas pequenas como eu, no meio da aula. Vocês estão vendo como é que ele é, né? Eita, Flávio, tem jeito para ti não. Não é que só os menores sobrevivam, né? Mas, evolutivamente, para essas espécies, né? As espécies da megafauna já não tinham tanto recurso. Então, tu imagina o que é que um bicho de 7 metros precisava comer para poder sobreviver. Então, falta recurso em um determinado momento de mudança climática, de extinção de espécies, não rola. Então, os seres foram diminuindo de tamanho, né? Evolutivamente, isso aconteceu. Então, é como... Mostra bem que esse exemplo, né? Como se os animais da megafauna fossem essas bolinhas maiores. E aí, as pressões do meio, falta de recurso, falta de abrigo, né? Mudanças climáticas, selecionaram apenas os que tinham menor estatura, menor tamanho, menor quantidade de massa. E aí, assim, a gente vai justificando essas mudanças que acontecem, né? Dentro desses processos na natureza. Então, a gente vai compreendendo isso e entendendo também como é que isso acontece e os exemplos, até mesmo no nosso estado. Então, vamos seguindo. O que é que vai ser essa seleção natural? Para Darwin, todos os organismos lutam pela própria sobrevivência. Alguns casos são mais evidentes. A presa luta contra o seu predador, mas o predador ele tem que se garantir de pegar essa presa, mesmo que ela lute para se alimentar. Se a lei da selva, como a gente diz, meu amigo, aqui é selva. Não tem esse negócio, não, o bichinho, moço, aqui tem que se alimentar. A gente não tem restaurante self-service na natureza, não. O self-service é sair para caça. E se não for, se arrebenta. Né? Então, na seleção natural, está todo mundo lutando pela sua própria sobrevivência. Então, eu tenho que ter adaptações para isso. Né? Por exemplo, as zebras, elas têm essas listras aqui, porque isso vai confundir os predadores à distância. Né? O visual dessas listras à distância confunde os predadores, mas ainda assim são presas, não é verdade? Esses cervos aqui, ó, eles têm essa pelagem dessa cor, porque evolutivamente foi essa coloração que auxiliou eles a se camuflarem na mata onde eles vivem. Então, não é porque a mata é amarelada, é essa cor queimadinha, que o bicho já vai nascer dessa cor. Não, nasce bicho de toda cor. Mas os que têm a pelagem que camufla são os que vão conseguir sobreviver, porque vão escapar dos predadores. Então, na natureza, é assim que funciona. Tá? E as pressões do meio são justamente essa. Presença de predação, de predador, ausência de recurso alimentar, ausência de abrigo, coloração diferente. Por exemplo, é muito difícil você ver um bicho albino, né, na natureza. Por quê? Porque eles ficam, às vezes, por conta da coloração, da ausência do pigmento na pele, eles ficam todo branco. E aí, quando eles têm essa mutação, né, esse gene para o albinismo, eles são presas mais fáceis. Então, eles são aniquilados, né, com mais frequência. Então, é difícil, é raro encontrar. Ocorre albinismo em espécies animais? Acontece. A não produção de pigmentos, né? Então, isso acontece. Só que eles são presas fáceis e, naturalmente, eles são caçados. Os predadores são mais eficientes caçando esses que ficam mais evidentes, né? Então, isso é seleção natural. Tá certo, gente? Vamos adiante. Tá? Para Darwin, todo mundo está lutando pela sua sobrevivência, né? A gente trouxe aí o caso da predação como exemplo, e outros casos não são tão evidentes, ó. A gente nem repara, mas ali é uma luta por sobrevivência também. Por exemplo, a disputa de machos por fêmeas. Qual a vantagem do macho em ser mais chamativo? E isso é muito comum em espécies de aves.
Nas aves, os machos, geralmente, eles têm a penagem, né? As penas, elas são muito mais bonitas, mais frondosas, né? Então, existem vídeos e vídeos e vídeos de pássaros que, para conquistar a fêmea, para que a reprodução aconteça e a espécie permaneça no meio, né? Eles fazem com que... Pode cortar para mim, Flavilton. Esses machos, eles vão ter uma plumagem excepcional, como é o caso dos pavões, né? O pavão, ele traz essas plumas gigantescas. Tem umas que dão assim 2 metros. É bem bonito, né? Esse pavão, ele traz essa boniteza toda que é para pavoa, né? A pavão fêmea olhar e dizer, eita, quero. Ai, me apaixonei, né? Mas isso demonstra o quê? A saúde do indivíduo, demonstra que ele não foi predado, ninguém arrancou as penas dele, né? E aí os passarinhos vão conquistando as fêmeas, por exemplo. Tem uns que fazem ninhos, né? Tem umas fêmeas que elas avaliam o ninho. Como é que eles fazem o ninho? Melhor ninho, aí ela reproduz, porque lá vai ser mais seguro para os filhotes. Então, existe esse entendimento, não é assim, como um raciocínio, porque quem raciocina é humano. Mas, instintivamente, as fêmeas reparam nisso, né? Então, um bicho que está parasitado, geralmente ele tem a pele ou o pelo, né? Ou a pena com a cor mais fraca, então ele nem entra na briga. Ela não quer ter o filhote com um bicho parasitado ou doente, né? Com algum tipo de lesão, patologia. Então, elas descartam. Porque, naturalmente, né, essa seleção natural vai fazer com que as fêmeas vão buscar lá os indivíduos que trazem mais características atrativas. Tem que atrair com essas características, né? Então, isso é muito comum nas aves, por exemplo, né? Um excelente exemplo mostra isso. Tem um documentário na Netflix que é A Vida em Cores, parece. Gente, o primeiro episódio, olhe, você vê, cada pássaro tem um beija-flor que ele abre uma espécie de, umas penas, né, que fazem, assim, 3 ou 4 fios, assim, de uma pena roxa, e ele fica voando com aquele negócio, assim, aberto. Nossa, que coisa maravilhosa, é encantador. Então, vejam A Vida em Cores, na Netflix, é um documentário, vocês vão ver o que é a beleza, né, das cores dos nossos seres vivos. Então, a gente tem isso também como uma estratégia de existência, né? Uma estratégia da seleção natural, tá certo? Então, qual a vantagem do macho em ser mais chamativo? Porque ele vai ter uma característica mais atrativa e isso vai facilitar a reprodução. Quem reproduz é quem passa o gene para frente. Então, as melhores características vão ser passadas adiante, né? Então, existem ainda, né, plantas que competem com outras por melhores condições, seja de umidade, de nutrientes, de luminosidade, né? Então, existem plantas que vão competir, sim. Tem planta que libera pela raiz uma substância que não deixa nada crescer embaixo da copa dela. Então, você vê planta que fica o descampado embaixo, não cresce um matinho embaixo, porque elas liberam substâncias para que ninguém cresça ali, para não competir pelos nutrientes, pelo espaço, né, pela absorção de água, não quer ninguém competindo com ela. Então, é uma estratégia evolutiva também, que faz parte desses processos de adaptação para tolerar a seleção natural. Combinado? Todo mundo compreendeu? Vamos adiante, né? Então, olha só. Outros casos, em última análise, a seleção natural significa reprodução diferencial. Ou seja, os mais aptos, quem tem mais adaptações, vivem mais tempo e, portanto, tem maiores chances de reprodução. Então, são os genes desses indivíduos aqui que vão ser passados adiante nos processos de reprodução. Então, considera-se mais aptos os indivíduos que herdam combinações gênicas mais favoráveis à sobrevivência e à reprodução, levando em conta um dado ambiente e um certo momento evolutivo. Tá certo, gente? Ok. Todo mundo entendeu o que é seleção natural? Tudo certo por aí até agora?
Então, vamos adiante, tá certo? Qualquer dúvida, por favor, perguntem no nosso chat, tá bom? Então, a gente vai passar agora a compreender os tipos de seleção natural, para a gente passar à frente considerando esses tipos, para a gente entender como que se dá. Olha só, os tipos de seleção natural, eles vão depender do efeito que vão causar nas populações. Quem é que lembra o que é uma população? Eu quero o que é população. Três minutos na tela, o que é população? Valendo. Muito bem, meus amores, que massa. O Arsênio faz uma pergunta aqui no nosso chat, o Alencar Arsênio, que diz assim: professor, os humanos não competem? Sim, nós competimos sim. Só que nós somos animais que somos considerados, Arsênio, pode cortar para mim, Flávio, nesses últimos minutinhos aqui. Nós somos animais topo de cadeia, como diz a história. A gente é predador voraz, Arsênio. É desumana, como diz a história, a nossa competitividade. Nós competimos com todos os outros seres vivos, sobretudo porque somos nós que modificamos o meio em prol da nossa existência. Então, nós somos uma espécie que temos um sucesso reprodutivo muito grande, tanto que em todo lugar do planeta tem gente.
Qual o outro bicho que tem essa distribuição geográfica, né? Porque se eu pegar uma onça pintada e for aqui na África, já não tem. É outros animais. Parecidos? Sim, mas não são iguais. Então, a gente tem uma distribuição geográfica para todas as outras espécies, né? Conforme o clima, conforme a própria evolução de cada ser vivo, né? Todas essas questões que nós vamos trabalhar de especiação. E nós, humanos, competimos. Nós competimos com outro humano, né? Nós competimos biologicamente, porque nós alteramos o meio em prol da nossa existência, e essa competição é injusta, porque nós temos habilidades. E nós competimos culturalmente. O que nos diferencia dos outros seres vivos é a cultura. Tá? Então, culturalmente, nós vivemos numa sociedade que compete. Né? A gente compete para tudo. A gente compete, principalmente se você for mulher. Né? A gente é treinada para competir com as outras mulheres. Isso traz efeitos super nocivos para a nossa sociedade. Sobretudo para nós mesmas. Né? Mas a gente compete para conseguir entrar na escola, porque a mãe da gente tem que ir desde cedo para a fila da matrícula, para pegar a vaga na escola pública. A gente compete para passar na universidade. A gente compete para entrar no mercado de trabalho. Culturalmente, nós competimos. Também, biologicamente, nós competimos com outros seres vivos. Então, a gente preda tanto uma determinada espécie que a gente desequilibra as outras cadeias, né? Então, se eu estou querendo comer um determinado animal, uma determinada fruta, a gente vai detonar todas essas frutas para alimentar toda essa população que nós temos. Ou a gente faz isso, ou a gente detona uma área de floresta para plantar só aquela fruta ali que eu vou passar a produzir agora. Tá entendendo? Então, a gente compete sim, porque todo ser vivo compete. A gente compete com o outro reprodutivamente, nós escolhemos nossos parceiros, né? Com quem a gente quer reproduzir, ter nossa prole, né? Então, isso também é competição. Só que é um pouco diferente no nosso caso, por quê? Porque nós temos habilidades diferentes e nós temos a cultura, que é diferente dos outros seres vivos que atuam por instinto. Tá? Eles não, mesmo que se organizem em sociedades, né? Numa sociedade de formiga você não tem cultura, numa sociedade de abelha você não tem cultura, você tem a organização social, né? São seres que evolutivamente aprenderam, entre aspas, a existir em parceria, porque assim eles se garantem de não morrerem, não serem extintos. Nós também vivemos em sociedade. Então, nossa sociedade compete com tudo que é ser vivo do planeta, porque nós modificamos o planeta. Geralmente, a gente ganha nessa competição. A gente se sobressai dos outros seres vivos. Porém, há problemas associados a isso. Porque a gente ganha na competição, mas a gente perde quando o impacto volta de forma negativa para o meio ambiente, para a nossa saúde, né? Então, tudo isso é impactado pelas nossas ações. Então, nós competimos biologicamente dessa forma e culturalmente de todas essas outras formas que eu falei para vocês. Então, você também certamente já deve ter competido de alguma forma, né, Arsênio? Esportivamente, né? Na esportiva ali, numa disputa qualquer. Então, isso é competição, mas tem relação com o cultural da gente. E com relação à biologia da humanidade, nós também competimos, porque a gente tira recursos em excesso da natureza, a gente não repõe, a gente não traz de volta de uma forma adequada. Então, a nossa competição com os outros seres vivos, ela é injusta. A gente arrasa com a natureza para a gente existir. E os outros ficam como? Então, aí, ó, a gente empurrando um monte de espécies para a extinção. Você concorda comigo? Estão compreendendo aí que o buraco é mais embaixo quando a espécie é humana, né? É diferente. Por quê? Por causa da cultura, por causa da forma como a nossa sociedade funciona. Tá certo, meus amores? Beleza? Obrigada a você, querido, pela pergunta e pela participação de sempre. É sempre muito bom estar aqui interagindo com vocês. Valeu. Vamos conhecer aqui rapidinho, né? Só vai dar tempo para a gente conhecer um tipo de seleção natural. Então, na nossa próxima aula, eu já retomo com esses tipos para a gente compreender a evolução humana, Arsênio, onde a gente vai conversar até mais, né, sobre essa temática. Vamos voltar aqui para os nossos slides, né? Então, a gente tem que
essa população, que foi a pergunta que eu fiz, que o Arsênio até respondeu, são indivíduos que vivem no mesmo ambiente. Mas esses indivíduos, para formar uma população, Alencar, eles têm que ser da mesma espécie. Então, são indivíduos da mesma espécie que existem no mesmo espaço geográfico no mesmo período de tempo. Isso é uma população, é um grupo de indivíduos da mesma espécie, tá? Então, essa população, né, elas vão passar por esses processos de seleção natural. Um deles é a seleção estabilizadora. Essa seleção ela vai favorecer a frequência dos fenótipos intermediários. Por exemplo, a anemia falciforme. O que é que isso quer dizer? Eu tenho que existem mutações, existem situações que levam os indivíduos à morte. E existem malformações, mutações que levam, não matam o indivíduo e permitem a sua existência. Como é o caso da anemia falciforme, onde a hemácia normal ela tem o formato de um disco bicôncavo e a hemácia de quem tem a anemia falciforme, ela tem um formato diferente, né? Ela tem esse formato que mostra aqui nessa imagem, né? Ela é mais comprida, ela não tem a mesma configuração morfológica da hemácia normal. Então, isso, né, nessa seleção estabilizadora, a gente tem, por exemplo, que um fenótipo intermediário, ele tem maior chance de sobreviver. Então, a gente vai ver essas outras, né, esses outros tipos de seleção, a seleção direcional, a seleção disruptiva, e vamos ver que são esses tipos de seleção natural que permitem, né, os processos de especiação. Então, esses processos de especiação são os processos de formação de novas espécies. Normalmente, eles vão se iniciar com a separação em populações isoladas geograficamente, impedindo o fluxo gênico. Então, eu tinha uma população aqui que vivia nessa determinada área e alguma coisa aconteceu nessa área, por exemplo, começou a passar um rio aqui, que antes não passava, e ficou parte dessa população de um lado, parte dessa população de outro. Estão entendendo? É como se essa mesma população fosse dividida em dois grupos. A na margem esquerda do rio e B na margem direita do rio. Quando isso acontece, essa população do lado A, ela tem um isolamento reprodutivo com a população do lado B. Ou seja, esses indivíduos vão se reproduzir só com quem está aqui. E esses indivíduos vão se reproduzir só com quem está aqui. Não existe mais o fluxo gênico de A para B. E isso faz com que haja também a possibilidade de um fenômeno que essas populações vão passar, né, a ter mutações e a seleção natural vai acontecer e elas vão se diferenciar agora separadamente. Então, a população A vai evoluir de forma diferente da população B e esse isolamento reprodutivo pode culminar na formação de novas espécies, tá certo, gente? Então, eu espero que vocês estejam gostando dessa temática. A gente vai continuar trabalhando com isso na nossa próxima aula, na quarta-feira. Eita, que a gente está com um monte de quarta aqui, que é feriado, né? Mas quarta-feira que tem a gente que vem, estaremos de volta. Vamos dar seguimento e falar de evolução humana, tá certo? Vou pegar uns trechinhos importantes aqui da especiação para a gente compreender a evolução humana. Um beijo enorme, um bom fim de semana para vocês. Até mais e tchau, tchau.